Então, boa tarde a todos os professores de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Hoje nós estamos aqui para mais um ATPC da Diretoria de Ensino de Taubaté. Então, antes de iniciar a nossa reunião, nós gostaríamos de retomar as nossas recomendações. Que vocês mantivessem os microfones de vocês desligados. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma colocação, algum comentário, vocês podem colocar, se interagir pelo chat, que depois no momento final nós vamos ter um momento de interação. Evitar clicar no botão gravar ou compartilhar conteúdo, porque senão derruba a nossa apresentação. E como sempre, nós vamos disponibilizar ao final da nossa reunião o formulário de avaliação do nosso encontro de hoje. Então, nesse sentido, nosso encontro hoje tem como objetivos compreender, analisar e refletir sobre a gestão de tempo para o desenvolvimento das habilidades do currículo, atendendo à metodologia do ensino híbrido, compreender a prática reflexiva a partir da própria experiência, a fim de possibilitar o melhor desenvolvimento do ensino e aprendizagem, analisar os materiais e as ferramentas disponíveis para o planejamento de aulas e elaboração dos roteiros de estudo que contemple as habilidades previstas e atendam o ensino híbrido e o ensino remoto. Então, nesse sentido, para o dia de hoje, nós começamos a nossa ATPC trabalhando e falando um pouquinho sobre as competências socioemocionais que nós estamos trabalhando já desde o ano passado com os nossos estudantes, mas ela também, tem essa parte de desenvolvimento em nós como profissionais e como pessoas também. E hoje nós vamos trabalhar aqui, toda essa nossa discussão gira em torno de uma macrocompetência que nós, temos ali a autogestão. Então, eu trouxe para vocês aqui a explicação um pouquinho sobre essas competências que estão agrupadas nessa macrocompetência autogestão. Então, nós temos aqui a responsabilidade, que é essa capacidade de gerenciar a si mesmo, a fim de conseguir realizar as suas tarefas, cumprir os compromissos e promessas que fez, mesmo quando é difícil. A organização, que é a capacidade de organizar o tempo, as atividades, as coisas, bem como planejar elementos para o futuro que está por vir. A determinação, que é a capacidade de estabelecer objetivos, ter ambição, motivação, trabalhar duro e fazer do que é apenas o mínimo esperado. A persistência, que é a capacidade de completar tarefas e terminar o que assumimos e começamos, ao invés de procrastinar ou desistir quando as coisas ficam difíceis ou desconfortáveis. E a competência foco, que é a capacidade de focar, isso é, de selecionar uma tarefa ou atividade e direcionar toda a nossa atenção apenas àquela atividade selecionada. Então, nesse sentido, o nosso encontro de hoje vai trabalhar um pouquinho esse planejamento. E esse planejamento do nosso ano letivo, focando aqui primeiramente o nosso primeiro bimestre, a partir da prática reflexiva. Então, nós trouxemos aqui uma definição, segundo o Dio, que ele traz. Implica uma consideração ativa, persistência e cuidadosa daquilo que se acredita ou que se pratica, à luz dos motivos que o justificam e das consequências a que conduz. Não é, portanto, nenhum conjunto de técnicas que possa ser empacotado e ensinado aos professores. Então, é um momento de reflexão, de pensar nas ações, de planejar, executar e também perceber o que deu certo e o que precisa ser melhorado. Então, pensando criticamente a prática de hoje e o de ontem, que se pode melhorar a próxima prática. Então, aqui nós trouxemos uma frase do Paulo Freire, do livro Pedagogia da Autonomia, que ele traz essa importância desse planejamento no sentido crítico, Olhar para aquilo que se foi planejado, aquilo que a gente pratica hoje ou ontem, e pensar no que eu posso melhorar na próxima prática.
Então, nesse sentido, é muito importante fornecer feedback de alta qualidade aos alunos, é essencial para o ensino eficaz. Da mesma forma, coletar feedback sobre como os alunos aprenderam. Um tópico é importante para permitir que os professores resolvam qualquer mal-entendido e forneçam um nível certo de desafio e aulas futuras. O ano passado nós trabalhamos muito a importância da devolutiva, né, da devolutiva das atividades, mas não só do resultado daquilo que os alunos aprenderam, mas sim também de como eles aprenderam, né? Então, nós propomos roteiros de ensino, roteiros de estudo, planos de aula. E será que aquilo que aquele que era nosso objetivo, ele foi alcançado? Quais foram as dificuldades e por que os estudantes tiveram essas dificuldades? Então, é muito importante nesse início de ano letivo nós pensarmos nisso. Então, diante disso, nós trouxemos aqui a frase do Renault, em que ele traz que o sucesso do ensino depende de vários fatores, como a interação entre as crianças e a relação delas com você e com o objeto de conhecimento, para planejar levando em conta a personalidade e o nível de aprendizado de cada um. É preciso observar, fazer diagnósticos e analisar a produção deles com frequência. Então, aqui nós trouxemos que no planejamento é fundamental esse olhar atento, esse olhar do diagnóstico, da observação, da capacidade, né? E aqui a gente traz muito da questão do cognitivo de cada estudante. Então, nesse sentido, quando nós pensamos em planejamento, no início do ano, nós temos ali o plano de ensino, que ele é um plano global, ele é um plano macro, né, em que nós pensamos ali o desenvolvimento de todo o ano letivo. E nós temos o plano de aula, que é aquele plano mais pontual, é aquele o nosso dia a dia, é aula a aula, né, sendo planejada com os seus objetivos de aprendizagens. E para esse 2021 que nós temos, então, pensando nessa realidade global e pontual, que nós precisamos levar em consideração? Nós precisamos levar em consideração as habilidades essenciais desse ciclo 2020-2021, precisamos levar em consideração o perfil dos estudantes, trabalhando e incluindo ali a fase de desenvolvimento cognitivo e socioemocional dos nossos estudantes, os resultados das avaliações dos anos anteriores, e muito importante, a avaliação diagnóstica agora, de início de ano, para perceber como que está a aprendizagem desses nossos estudantes, os recursos didáticos disponíveis, as diferenças entre as turmas, porque nós, às vezes, temos ali um plano de ensino mais global, um plano de aula que ele precisa ser adaptado de turma a turma, de acordo com a necessidade, né, a adequação das atividades, e não podemos esquecer do contexto em que vivemos ainda 2021, em que nós voltamos no presencial, mas num presencial obedecendo o distanciamento, com o revezamento, né, dos nossos estudantes. Então, nós ainda temos a realidade do ensino presencial, mas também desse ensino híbrido e também do ensino remoto para os alunos que não têm acesso a nenhum tipo de tecnologia. Então, nesse sentido, quando a gente pensa nessa prática reflexiva, nós trouxemos aqui um pouco do ciclo do PDCA, que nada mais é do que esse movimento, né, de planejar algo. Então, planejamento, nós temos um momento de planejamento, um momento em que nós temos que levar em consideração essa execução. Então, eu planejo uma aula, eu realizo essa aula, eu faço a execução dessa aula, e eu preciso ali, a partir disso, o feedback dessa minha aula, de uma observação atenta e criteriosa. Para quê? Para que a gente possa rever esse plano, rever essa aula, rever as metodologias utilizadas, para aí sim refletir, né? Parabéns por, quer dizer, o que deu certo, qual foi ali as práticas exitosas em que eu desenvolvi o ano passado, nesse ano, né? E o que eu preciso melhorar.
O que eu ainda preciso melhorar? Às vezes eu preciso melhorar ainda nas metodologias, às vezes eu preciso melhorar ainda nessa minha gestão do tempo, eu preciso melhorar às vezes ainda no conhecimento de um currículo novo. Então, é importante que a gente traga nesse nosso momento de planejamento toda essa prática reflexiva. Então, nesse sentido, nós vimos que o planejamento, ele é um processo e não um produto, né? Nós, às vezes, pensamos num plano, que ele é o fim, né? A gente faz todo um planejamento e elabora um plano de aula. Mas nós estamos falando aqui de um planejamento como um todo. Então, ele não é só de início de ano ou só no início do bimestre. Eu preciso sempre estar revisitando. E aqui ele traz essa definição, né? Que tem um único propósito, que é permitir uma entrega de alta qualidade, indo ao encontro das necessidades de todos os alunos. Então, nesse sentido, nós hoje vamos trabalhar um pouquinho com vocês desse planejamento, pensando nesse foco, nessa responsabilidade, nessa determinação de planejamento, que é essa gestão do tempo. Então, como eu me organizar diante desse primeiro bimestre? Então, o primeiro ponto que nós vamos trazer aqui de análise é o nosso calendário bimestral, nosso calendário do ano letivo, focando no primeiro bimestre. Também conhecer os materiais e as habilidades que serão utilizadas. Estudar esses materiais, organizar os nossos planos de aula e os roteiros e analisar o desempenho dos estudantes e rever rumos. Então, nesse sentido, nós trouxemos para vocês aqui o primeiro item, que é o calendário escolar, em que nós temos aqui o mês de março e o mês de abril, né, que é o momento que nós estamos, em que nós temos ali ainda essa semana o feirão acontecendo das eletivas pelo Centro de Mídias. Então, nós temos ainda um movimento na escola em que os alunos estão decidindo as eletivas a partir do momento anterior que nós já tivemos, que foi um momento de acolhimento, um momento em que nós possamos ali identificar o projeto de vida dos nossos estudantes, que vai dar vida também não só às eletivas, mas também aos itinerários formativos de 2021. Essa participação ali, então, nós temos algumas avaliações da SEDUC, né, que vão ser aplicadas nas nossas escolas. Temos ali o que eu gostaria de chamar a atenção no dia 12 e 16, que é a semana de estudos intensivos. Então, olhando para esse calendário, vem aqui alguns questionamentos. Qual o início e término do primeiro bimestre? Quantos dias letivos eu tenho nesse meu primeiro bimestre? Quantas aulas previstas para essa turma? E se existem alguns eventos importantes que eu preciso considerar nesse meu planejamento bimestral? Então, nesse sentido, eu gostaria de trazer para vocês aqui o mês de fevereiro, março, abril, em que nós temos a semana do planejamento, em que estava previsto para o nosso calendário começar no dia 1º de fevereiro, tivemos mais uma semana de planejamento, então o nosso bimestre se iniciou no dia 8 de fevereiro e ele se encerra no dia 16 de abril. Aqui nós também trouxemos um exemplo dessa gestão desse tempo. Então, aqui o modelo é da primeira série do ensino médio, do primeiro bimestre, em que na área de ciências humanas nós temos na grade curricular 2 aulas semanais. Aqui eu trouxe um exemplo de uma aula na segunda-feira e uma aula na quinta-feira. Então, pensando nisso, nessa organização, nós teríamos ali o mês de fevereiro 6 aulas, o mês de março 9, o mês de abril 4 aulas. E aqui nós temos ainda que considerar as aulas do Centro de Mídias, tá bom? Que nós sabemos que as aulas do Centro de Mídias de Ciências Humanas, nós temos apenas uma aula por semana. E essa outra aula, né? Então, entra ali no nosso planejamento, no nosso plano de aula, no nosso roteiro de estudos que nós vamos detalhar para vocês no dia de hoje. Então, nesse sentido aqui, eu destaco para vocês a última semana, que é aquela semana de 12 a 16, que é a semana de estudos intensivos, em que vocês vão preparar as aulas de vocês, pensando nessa recuperação e no aprofundamento. Então, nós temos aqui o calendário, a gente já observou, e precisamos, então, observar o nosso currículo vigente.
Então, no ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, nós temos o currículo paulista vigente. Qual é a novidade desse ano? É a implementação do currículo paulista no ensino médio para a primeira série do ensino médio. Então, a implementação ela será gradual, né? A cada ano será implementada em uma série do ensino médio. Então, em 2021, a primeira série, 2022, a segunda e 2023, a terceira série, fazendo então o encerramento da implementação do novo currículo do ensino médio. Bom, se em 2021 eu tenho a implementação só do ensino médio na primeira série, como é que fica a segunda e a terceira série? Elas ainda têm como currículo vigente o currículo oficial do Estado de São Paulo, esse que eu coloquei para vocês aqui, o print dele, o currículo que nós trabalhamos desde 2008, né, de Ciências Humanas e suas tecnologias. Colocamos todos os links, que nesse link vocês têm acesso direto ao PDF de todos esses currículos. Então, além desse currículo, né, nós temos uma organização curricular, quer dizer, esse currículo nós temos algumas habilidades que são distribuídas ao longo do bimestre. Então, nós temos aqui um exemplo que eu trouxe para vocês do 6º ano de Geografia, em que eu trouxe para vocês que o currículo vigente, o currículo paulista, de 6º ano de Geografia, ele tem 32 habilidades previstas. Lembrando que o nosso currículo paulista, ele foi criado à luz da BNCC, né? O documento maior é a BNCC, mas novas habilidades foram criadas e incorporadas no nosso currículo. Então, vocês vejam, na BNCC estão previstas apenas 13 habilidades e o nosso currículo tem 32 habilidades. E como essas habilidades são distribuídas ao longo do bimestre? Então, eu trouxe aqui o exemplo para vocês. E se vocês olharem ali, primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre e contarem, vocês vão perceber que tem mais de 32 habilidades. Isso por quê? Porque nós temos aquelas habilidades que foram desmembradas, né? Fragmentadas. Então, nós temos habilidades, por exemplo, que eu tenho depois as letras, né? A, B, C, que são um recorte, uma fragmentação, eles foram desmembradas. E nós trouxemos, então, aqui o link do ensino fundamental, tanto dessa organização curricular de Geografia e História. O ano passado, esse organizador ficava de fácil acesso na EFAP, logo na primeira página. E esse ano, por conta dos materiais de 2021, ela ali não está logo na primeira página inicial. Então, nós trouxemos aqui o link em PDF para que vocês conheçam uma organização total do nosso currículo. Bom, mas aí vocês podem me perguntar, mas em 2021, como é que fica o desenvolvimento dessas aprendizagens, levando em consideração que nós ainda estamos num contexto de pandemia, de distanciamento, de ensino remoto, ensino híbrido. Então, nós temos aqui em 2021 ainda a necessidade de priorizar algumas habilidades essenciais para que nossos alunos, então, deem continuidade ao seu percurso. Então, nesse sentido, nós trouxemos aqui, retomamos a fala do que é essa priorização, né, esse ciclo 2020-21, da priorização do currículo, tanto paulista quanto o currículo oficial para a segunda e terceira série do ensino médio. Então, ele fala que cobre as habilidades e conhecimentos essenciais que são imprescindíveis para que os estudantes aprendam e continuem avançando a sua trajetória. No caso de ciências humanas, vocês vão perceber que são habilidades que fundamentam e caracterizam cada componente curricular, para que elas sejam necessárias para o desenvolvimento de habilidades posteriores. Então, nesse sentido, nós temos ali a indicação nessa matriz essencial 2020-2021, habilidades do ano série corrente, habilidades daquele próprio ano, e também temos habilidades de anos anteriores, então isso a gente chama de habilidades de retomada. Tudo isso, né, porque elas são fundamentais para que o estudante avance nesse seu percurso escolar. Então, logo no começo do ano, nos primeiros dias de planejamento nosso, a SEDUC disponibilizou um documento, né, uma planilha em Excel,
com habilidades de essas habilidades essenciais de todos os componentes. Hoje, tanto no site do EFAP quanto no site do Núcleo Pedagógico, vocês conseguem os PDFs separados por cada componente e segmento dessas habilidades essenciais. Então, eu trouxe aqui para exemplificar o exemplo da segunda série do ensino médio, e essa escolha foi intencional, porque no início do ano, esse primeiro bimestre da segunda série veio no planejamento equivocado. O primeiro bimestre, ele estava igual ao quarto bimestre, então na hora lá disponibilizar no site da EFAP, veio as habilidades do quarto e não do primeiro. Então, que vocês retomem, né? Eu conversei com os professores no grupo do WhatsApp, mandei um comunicado para os professores coordenadores falando dessa correção. Hoje já, tanto no núcleo pedagógico, no site do núcleo, quanto no site da EFAP, esse PDF ele já está atualizado e correto, mas que vocês se atentem que na segunda série, né, o objeto de conhecimento, ali, a unidade temática, é o território brasileiro e o Brasil e seu sistema internacional. Então, nós temos aqui 4 habilidades, que são habilidades do ano série corrente, são habilidades a serem desenvolvidas ao longo do ano letivo, tá bom? E nós temos aqui uma habilidade, que é uma habilidade de cartografia, de técnicas de sensoriamento remoto, que é uma habilidade de retomada, uma habilidade, no caso aqui, da primeira série do ensino médio. Por que que ela está aqui, né, exatamente na segunda série, no primeiro bimestre? Porque, se vocês observarem, nessa última habilidade aqui do segundo ano, o aluno ele vai ter que, né, desenvolver ali a habilidade de ler e interpretar mapas e gráficos para extrair informações que permitam identificar singularidades e distinções acerca da participação do Brasil e outros países no comércio internacional. Enfim, o aluno ele vai ter que interpretar mapas de algumas informações ali a respeito de comércio internacional. Mas para que o meu aluno seja capaz de interpretar mapas, ele precisa ter consolidado essa habilidade aqui de retomada, que é reconhecer na linguagem cartográfica e nos produtos de sensoriamento as formas indispensáveis para visualizar fenômenos, principalmente os fenômenos visuais da cartografia temática. Então, o meu aluno ele precisa, né, reconhecer essas variáveis visuais para que ele consiga interpretar o mapa. Então, por isso que ela vem aqui como uma habilidade de retomada. Aqui nós trouxemos para vocês todas as habilidades para que depois vocês utilizem esse PDF no planejamento de vocês. Então, aqui tem as do sexto, do sétimo, e aí vocês observem que as que estão coloridas, né, são as habilidades de retomada de anos anteriores e a indicação de todas as habilidades serem desenvolvidas em cada ano. Então, aqui nós temos do sexto, do sétimo, do oitavo e do nono ano de geografia. E o Luciano vai falar um pouquinho para vocês como é que ficou essa distribuição em história. Boa tarde a todos. Bom, seguindo a linha de pensamento da Bia, como vocês podem ver no caso, aí, como exemplo, do sexto ano, nós trabalhamos no primeiro bimestre com 4 habilidades, né, já programadas, e temos 2 habilidades de retomada. Né? O importante, só retomando outra coisa que a Bia falou anteriormente, é que quando ela falou da questão da quantidade de habilidades exigidas pelo currículo paulista, e ela falou do desmembramento. Então, nós temos uma habilidade, mesma habilidade, que ela pode se partir até em 3 vezes. Né? Por isso que tem essa letra no final. Antigamente a gente não trabalhava com essas letras, a gente tinha o 01, 02, 03, e agora, quando aparece a letra A, B ou C, é que essa habilidade foi desmembrada. Então, no primeiro bimestre, para que um aluno consiga desenvolver, como no caso do exemplo, né, para nós conseguirmos aplicar a habilidade 02B, analisar a importância das diferentes linguagens visual, oral, escrita, audiovisual, material e imaterial em diferentes sociedades e épocas. Se o aluno não tem ainda a habilidade de retomada, a habilidade do ano anterior, que é inventariar os patrimônios materiais e imateriais da humanidade, analisar mudanças, permanências. Então, toda essa habilidade vai depender
ele ter esse conhecimento para desenvolver essa nova habilidade. Então, aí aparece, todos os bimestres vão aparecer sempre uma habilidade retomada para que a gente consiga extrair do aluno toda essa sua competência, né? Podia mudar, por favor? Aí está lá nós usamos sensor, que está no 7º ano, sempre aparece 2 habilidades de retomada com as 4 habilidades referentes ao período. Tá, aí tem o 7º ano, mudando, por favor, aí o 8º ano, o 9º ano. As habilidades de retomada, como vocês podem ver, elas estão na cor, né, destacado do colorido, destacando das outras habilidades. Próximo, por favor. Bom, aqui, olha, aqui nós estamos trabalhando, no caso da primeira série, do primeiro bimestre, nós já temos aqui a questão da categoria tempo e espaço, depois vamos ver um pouquinho mais para frente, e aonde nós temos que trabalhar com 4 habilidades essenciais dentro do currículo paulista. Tá? E essas habilidades, elas não vão mais ser exclusivas, como a gente tinha antigamente, habilidade para história, geografia. Elas são habilidades para os componentes da Faculdade de Ciências Humanas. Então, olha, filosofia está aí contemplado, geografia, história e sociologia com habilidade. Tanto a habilidade 01 como a 02, elas vão ser desenvolvidas nos 4 componentes de ciências humanas. Tá? Aí, quando a gente vai para o quadro ao lado, usando o exemplo de filosofia na 2ª série do ensino médio, nós temos as 4 habilidades iniciais, né? Questionar a realidade social, relacionar ética e moral, identificar diferentes conceitos de liberdade, relacionar a liberdade à solidariedade. Essas 4 habilidades são referentes ao primeiro bimestre do 2º ano. Só que, para nós conseguirmos desenvolver essas habilidades, nós dependemos de uma habilidade de retomada, que é a habilidade referente à primeira série, né, do primeiro ano do ensino médio, que essa habilidade retomada é expressar escrita e oralmente relevância dos direitos humanos. E quando a gente fala em questão até dos direitos humanos, a gente sabe que isso abrange os 4 componentes, né, de ciências humanas. Aqui, nesse slide, tem todos os links, né, disponíveis para vocês poderem depois ver com mais calma, depois nós vamos disponibilizar para vocês. Então, praticamente, qualquer dúvida que se tenha está muito bem explicado lá nesses links, tá bom? Próximo. Agora é a Bíblia. Então, quando a gente pensa nesse planejamento dessas aulas, né, nós vimos ali que nós temos um currículo, nós temos ali um organizador curricular e nós temos uma priorização para esse ano de algumas habilidades, não de todas, né, não, a gente vai priorizar algumas habilidades, chamadas de habilidades essenciais, mas além disso, o que mais que eu preciso considerar ali nesse meu planejamento de 2021? Nós precisamos, então, a gente elencou algumas coisas aqui que nós vamos trabalhar com vocês hoje. Os materiais que são disponibilizados pela SEDUC, a melhor forma de trabalhar com essas habilidades, nessa necessidade de priorização que nós trouxemos aqui para vocês, a possibilidade de agrupamento de algumas habilidades, então, elaborando o meu plano de aula, o meu roteiro de estudo, às vezes dentro de uma temática eu consigo o desenvolvimento de mais de uma habilidade, o nosso material de apoio, ele já traz essa proposta de agrupamento e também essa necessidade de retomar habilidades que ficaram fragilizadas durante o processo de aprendizagem. Porque nós temos aqui umas habilidades elencadas pela SEDUC que são consideradas indispensáveis. Mas vocês, professores, conhecendo a realidade da escola de vocês, a realidade do estudo dos seus alunos, realizando atividade e avaliação diagnóstica de início de ano, pode ser que apareçam ali habilidades que não estejam aqui nesse momento, mas que são fundamentais para que esse aluno consiga desenvolver as habilidades ali que você vai trabalhar. Então, é muito importante esse trabalho, né, e esse momento de diagnóstico e também de retomada de habilidades fragilizadas da turma de vocês. Então, nesse sentido, nós falamos um pouco desse material de apoio, então nós vamos trazer para vocês aqui a coleção Currículo em Ação, que é a novidade desse ano, né, a Currículo em Ação, que é a coletânea que traz todos os materiais de apoio referentes ao currículo paulista. Então, todos os anos, séries, né, todo segmento que está utilizando o currículo paulista tem essa coletânea chamada Currículo em Ação. Então, vocês veem ali a primeira fotinho, que é ali referente ao material antigo, Ler, Escrever e EMAI, que foram incorporados, né, nesse material do Currículo em Ação.
O material dos sextos anos finais, então todo o ensino fundamental, anos finais, está nessa nova coletânea Currículo em Ação, assim como a primeira série do ensino médio, também essa coletânea, esse último printzinho ali, que é, então, eles integram essa coletânea referente ao currículo paulista. Lembrando que esse material, nesse volume 1, ele tem ali, eles são bimestrais, tá bom? Então, todas aquelas atividades, as propostas de atividades serem desenvolvidas, eles são atividades pensando nesse primeiro bimestre. Bom, e como fica a segunda e a terceira série se nós temos esse currículo em ação para o currículo paulista, mas a segunda e a terceira série ainda está no currículo oficial do Estado de São Paulo. Para isso, o material de apoio ainda é o São Paulo Faz Escola, esse material é um material de transição que será mantido até a incorporação e implementação total do currículo paulista em 2023. Então, nós trouxemos aqui o print do material do caderno do professor de Ciências Humanas, e lembrando que esse material, ele foi pensado em um material semestral. Então, ele é um material mais compacto, em que as atividades deles precisam ser ali, né, ganhar forma com o trabalho de vocês, serem, né, acrescidos, porque ele é um material ali que vem, mas ele é um material semestral, tá bom? Então, nesse sentido, nós temos aqui o currículo em ação do ensino fundamental. Quando nós entramos na tela ali, nós temos no ano finais esse material. Então, nós temos todo o material do sexto, sétimo, oitavo, nono ano e também materiais específicos da PEI. Nós temos esse material do currículo em ação, que é o material de apoio, caderno do professor e caderno do aluno. Nós temos também um material voltado para esse recuperação e aprofundamento, que é o material Aprender Sempre, de língua portuguesa e matemática. Nós temos também, além disso, os materiais do Inova Educação. Então, o material do projeto de vida, tecnologia e inovação e materiais específicos de experimentações, o material da PEI. Então, todos esses materiais contemplam ali o ensino fundamental. Então, nesse sentido, nós trouxemos aqui um pouco a exemplificação de como é que esse caderno do professor, ele é elaborado, né? Então, o caderno de geografia, por exemplo, nós temos ali no caderno do professor as etapas em que foram pensadas para o desenvolvimento dessas habilidades e de toda essa situação de aprendizagem proposta no caderno do aluno. Então, nós temos um momento de sensibilização, que é esse movimento de chamar a atenção do aluno para a temática, apresentar a temática de uma forma, né, mais assim, contextualizada, né, chamando a atenção mesmo, o interesse do aluno para desenvolvimento dessa atividade. Também um momento de ali conhecimentos prévios, né, já fazer um momento de sondagem do que ele conhece sobre o tema. Depois nós trazemos um momento de contextualização, que é trazer o estudante para o contexto e o tempo em que essa atividade vai ser desenvolvida. Nós temos também atividades no caderno do professor, que aí será desenvolvida para o professor em si, que é a problematização, que é, então, uma proposta, uma questão problematizadora para que o aluno desenvolva, discuta com seu professor, com seus colegas em sala de aula ou numa sala de aula invertida, enfim, dependendo da metodologia que foi sugerida, e vocês também podem fazer adaptação. Um momento de sistematização, que é um momento de consolidação dessas aprendizagens desenvolvidas ao longo das atividades, um momento de recuperação e avaliação desse estudante e um saiba mais. Lembrando que o caderno do aluno também traz um saiba mais e o caderno do professor traz um saiba mais voltado para um aprofundamento, para um estudo, às vezes, de uma metodologia que foi proposta para o desenvolvimento. Então, nós temos também um saiba mais do professor. E o Luciano vai mostrar para vocês um pouquinho como ficou estruturado o caderno de história, que ele foi pensado de uma maneira um pouquinho diferente. Bom, um dos recursos que está sendo utilizado dentro do currículo é
o visual, né? E como nós trabalhamos com jovens, e essa prática tem se mostrado muito eficiente. Para isso, foram criados ícones referente a cada material. E aí, pela ordem, nós temos, né, o primeiro ícone é a sensibilização. O que vem a ser isso? Qual que é o passo disso? A sensibilização é o passo inicial e para todas as situações de aprendizagem. Dentro do material, nós temos, voltado para o estudante, um diálogo entre os professores, sendo o momento em que propõe ao estudante percorrer um caminho a partir de seus conhecimentos prévios e suas observações para a situação de aprendizagem. E, inclusive, nessa relação, agora que nós estamos vendo essa situação de pandemia, há muita coisa que os alunos têm perguntado. No ano passado, nós tivemos isso dentro das próprias conversas com alguns alunos que estavam fora da sala de aula. O segundo ícone que nós temos é a contextualização, que é o momento que visa proporcionar ao estudante condições para que ele reflita sobre o contexto histórico, a partir da análise das fontes. Nesse sentido, espera-se que o discente consiga compreender que aquele documento, objeto de análise, deve ser historicizado. Juntamente, ele não tem um ícone, mas juntamente com a contextualização, nós também temos a análise das fontes, tá? O estudante apresenta as fontes históricas para realizar a leitura e análise das mesmas em atividades. Vai estar disponível, no final a gente vai explicar para vocês isso. E outro ícone é relacionado com a sala de aula invertida, que é um dos recursos que tem dado mais resultados com as novas metodologias para o ensino de toda disciplina, mas principalmente de história. O professor ou professora deve solicitar ao estudante pesquisa prévia de um assunto escolhido antes do processo em sala de aula. A aula de história deve ser utilizada para o debate dos resultados das pesquisas, sua apresentação e socialização, exercícios práticos, resolução de dúvidas dos estudantes com os professores e trabalhos complementares para atividades da sala de aula invertida. Por gentileza. Temos também a rotação. Os estudantes são orientados por um roteiro previamente elaborado e revezam entre as atividades. Este modelo abrange grupos pequenos ou turmas completas, e prevê trabalhos em grupos, tutorial individual, a análise e a produção de textos escritos. Um outro recurso que já é muito utilizado, principalmente nas aulas de ciências humanas, e hoje ele vem bem mais explicado e com algumas coisas bem interessantes que vocês vão poder olhar depois no material, que é a oficina sobre filmes. Em aulas de história são ferramentas de apoio para contextualização e análise dos conteúdos e desenvolvimento das habilidades. Oficina Luz, Câmara, Ação e História. Ela, por ser uma oficina, ela pressupõe também algumas normas, né? E também há um jogo de palavras com essa questão que é utilizado dentro do universo cinematográfico, né? Que você tem a luz, que é totalmente necessária para a filmagem, câmera, que é o objeto operacional, e a ação, que é o que se desenvolve para que o filme seja produzido. Então, dentro disso, nós temos luz. O que é a luz? É a preparação para filme. O que vai ser a câmera? Durante o filme, atividade escrita. E a ação? Atividade após o filme, construção dos estudantes. É importante destacar que a utilização do cinema como pressuposto metodológico no ensino e aprendizagem de história deve ser mediado pelos docentes e jamais utilizado como ilustração de temáticas abordadas, mas uma linguagem que pode auxiliar na reflexão e análise de determinadas narrativas históricas e temporalidades. Então, o foco, quando antigamente mesmo nós colocávamos dentro do nosso programa de aula a utilização de alguns filmes, hoje ele tem um peso maior. E a juventude está muito ligada a essa questão de filmes. Hoje tem, pelo próprio crescimento das redes de streaming, né? Eles também estão muito ligados em séries, filmes, e tem muita coisa também voltada na área histórica. E o ensino híbrido, né? Porque essa é a nossa realidade. O ensino híbrido promove um misto entre o ensino presencial e o ensino mediado pela tecnologia digital e almeja a personalização da aprendizagem dos estudantes, oportunizando momentos em que usam a criatividade, a interação e colaboração como forma de desenvolvimento das habilidades socioemocionais ao exercitar sua própria autonomia. Bom, mudando, por favor, chegamos agora na gamificação, que é uma linguagem muito própria para os nossos estudantes. Boa parte do seu tempo, principalmente nesse período agora que eles ficaram, não puderam ir a aulas presenciais, o game os jogos, é o universo que eles vivem. Então, nós podemos trazer isso também para
para utilizar isso como uma ferramenta para trabalhar com os alunos. E a gamificação em história utiliza elementos dos jogos em situações de aprendizagem para gerar maior participação dos estudantes e promover a aprendizagem ou resolução de problemas de forma criativa e lúdica. E quando você chama um estudante para falar sobre um game histórico, né, como Assassin's Creed ou outros, eles falam com uma vontade, eles pesquisam, eles buscam, então dá para você também poder fazer um trabalho legal nisso, que você acaba entrando no universo dele. A problematização. O estudante participa ativamente com suas sugestões e ideias, suas percepções e suas sugestões para a resolução de um problema prático apresentado no material. Temos também o desafio, é o item que representa a avaliação do estudante sobre a situação de aprendizagem. O procedimento de avaliação visa verificar a compreensão dos objetos de conhecimento e o desenvolvimento das habilidades. Muito importante a gente ficar focado nisso. O desenvolvimento das habilidades e competências em história do currículo paulista. Por isso que a gente trabalha com essa questão do desafio. Ela não tem mais uma questão só voltada para o conteúdo, e sim focado nas competências e nas habilidades. Tá? Mudando, por favor. Retomando, é fundamental, né? O estudante é apresentado uma atividade de recuperação para o auxílio e desenvolvimento da atitude historiadora, da perspectiva temporal e da análise. Serve de prioridade para a avaliação e desenvolvimento cognitivo dos estudantes em história, na recuperação da habilidade apresentada na situação de aprendizagem. Tá bom? E o Saiba Mais é apresentar aos estudantes as sugestões de filmes, livros, materiais, jogos, textos, sites, músicas para desenvolvimento das atividades e, consequentemente, das habilidades. Lembrando que a Bia falou anteriormente, há um Saiba Mais para os estudantes e também há um Saiba Mais para os professores. Tá? Por favor. E aí, gente, nós temos aqui o caderno do aluno, primeira série como exemplo, o caderno do professor. É importante lembrar que os dois cadernos vêm com a mesma organização, tá bom? Eles têm, e é comum aos 4 movimentos, né? Desculpa, aos 4 componentes. Então, nós temos aí no caderno do aluno, na primeira série, o momento 1, que é a sensibilização, o momento 2 e 3, que é a problematização, o momento 4 e 5, que é o aprofundamento, o momento 6, que é a finalização da situação de aprendizagem. O caderno do professor vai estar organizado da mesma forma, onde poderemos trabalhar com os conhecimentos prévios, sensibilização e contextualização, estratégias e metodologias ativas, avaliação e recuperação da aprendizagem. Aí, Bia. Isso mesmo. E aí, Luciano, eu gostaria de chamar a atenção dos professores para um trecho, né, um fragmento do caderno do professor do currículo em ação da primeira série, é um currículo novo que nós também estamos nos apropriando, e chamar a atenção, então, para a página 7 a 18, então, que vocês realizem um estudo, né, em conjunto com seus pares no ATPC de Ciências Humanas, que ele traz todo o percurso de como será desenvolvido, então, esse currículo do ensino médio. Então, o Luciano bem explicou que nós temos o caderno do aluno e o caderno do professor, ele é compatibilizado, quer dizer, a mesma organização para geografia foi pensado para filosofia, história e sociologia, então nós temos ali um trabalho, né, entre os componentes dessa área. E aqui nós trouxemos, então, a exemplificação de alguns trechos desse fragmento que eu citei para vocês, da página 7 a 18, que é importante vocês retomarem o estudo na escola, no ATPC de vocês por área. Então, aqui nós trouxemos que esse material, esse volume 1, currículo paulista da primeira série, como é que ele será trabalhado em ciências humanas? Então, ele será trabalhado a partir da competência 1, então será priorizado nesse momento a competência 1, que é analisar os processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial, em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza científica. Então, o currículo paulista, nesse primeiro bimestre, ele visa, né, o desenvolvimento da competência 1 de ciências humanas e sociais aplicadas.
E para esse desenvolvimento será trabalhado no primeiro bimestre 4 habilidades dessa competência. Então, nós temos ali, né, a indicação do EM, que é o ensino médio, o 3, que é uma habilidade que pode ser desenvolvida do primeiro ao terceira série do ensino médio, CHS, que é a sigla de Ciências Humanas Sociais e Aplicadas, 1, que é a competência 1, e 01, que é a habilidade 1 da competência 1. Então, o 01 ali é o número da habilidade. Então, para o primeiro bimestre, será trabalhado a habilidade 1, 2, 5 e 6 da competência 1. E será nesse mesmo sistema, né? Então, primeiramente, a competência, a habilidade 1 na situação de aprendizagem 1, a 2 na situação de aprendizagem 2, a habilidade 5 na situação de aprendizagem 3 e a habilidade 6 na situação de aprendizagem 4, de todos os componentes sérios. E também a questão norteadora, que é como meus desejos podem ser compatibilizados com a cidadania. Todo o material de apoio trará, então, essa questão norteadora que desenvolverá, então, o trabalho nesse material. Nós temos aqui o exemplo da primeira situação de aprendizagem, que nós temos o desenvolvimento da competência 1, a habilidade 1, como eu falei para vocês, e a categoria, que é o tempo e espaço. Bom, se todos os componentes vão desenvolver essa habilidade que é identificar, analisar e comparar diferentes formas, fontes e narrativas expressas em diferentes linguagens, em vista à compreensão de ideias filosóficas e de processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. Como é que eu faço o desenvolvimento, né? Como é que eu realizo o desenvolvimento? Cada componente, o que se diferencia em cada um deles é o objeto de conhecimento. Então, eu tenho um objeto de geografia que eu vou trabalhar e desenvolver essa habilidade por meio das relações entre espaço, sociedade, natureza, trabalho e tempo, as transformações antrópicas no meio físico em diferentes sociedades, em história, né? Como é que eu vou desenvolver essa habilidade? Através do objeto memória, cultura, identidade, diversidade, a produção do conhecimento histórico e suas narrativas, na origem dos povos do Oriente Médio, Ásia, Europa, América e África, em sociologia, padrões e normas em distintas sociedades, na cultura, no poder, na cidadania e no trabalho. Em filosofia, a origem da filosofia e a atitude filosófica, os períodos e os campos de investigação da atividade filosófica. Nós trouxemos aqui, Luciano. Oi, você pode, por favor, explicar rapidamente aqui, por favor? Só um minutinho, o programa aqui está travando. Bom, pessoal, aqui está bem explicado até visualmente. Eu até fiz isso tudo no caderno do aluno, na Nova Escola de Ciências Humanas. Segunda, terceira, falado, nós temos os quatro componentes, né, de Ciências Humanas, e trabalhando. Então, você tem em geografia, história, filosofia, sociologia, você tem tema, situação de aprendizagem, tema e o tema. Como nós falamos lá nos slides anteriores, na questão do momento, como poder trabalhar com isso. Então, você tem os mesmos processos, sensibilização, contextualização, utilização das metodologias e avaliação e recuperação. E como que você vai aplicar isso dentro do seu programa de ensino. Aqui está falhando, Bia. Alô? Pode falar, Luciano. Pronto. É que está falhando aqui. Tá? Você quer mudar ou quer terminar isso? Uhum. Então, aqui nós temos... Então, está sendo disponibilizado uma série de recursos e de materiais, como o Centro de Mídia, que é fundamental, né? A gente trabalha com ele, o Aprender Sempre, o Currículo em Ação, e aí determina quais recursos que vão ser utilizados. Além disso, você também tem os complementares. Você pode escolher o Microsoft Teams, você pode optar pelo e-mail, você pode optar pelo alguns usaram muito no ano passado, em decorrência
distanciamento social, o próprio WhatsApp, o Google Meet, você tem uma série de recursos que podem ser utilizados em uma série de materiais. O importante é que você, quando receber o material, por isso está sendo disponibilizado o link deles, você dê uma olhada, analise dentro do seu componente, você veja as especificidades, você veja como você pode trabalhar. Tá bom? Então, nesse sentido, nós trouxemos aqui uma explicação maior sobre o recurso do Centro de Mídias, né? Então, nós temos aqui o recurso do Centro de Mídias e a pergunta, então, por que considerar, né? Como eu devo considerar essas aulas do Centro de Mídias? Então, nós trouxemos aqui alguns fragmentos, algumas considerações da resolução da SEDUC 11, de 26 de janeiro, em que nós temos aqui algumas instruções de como é que o Centro de Mídias eles devem ser utilizados no ano de 2021. Então, nesse sentido, a programação das atividades escolares presenciais das escolas devem ser compatibilizadas com a programação do Centro de Mídias, então precisa haver uma interação do que está sendo desenvolvido presencialmente nas escolas com aquilo que está sendo ministrado nas aulas do Centro de Mídias. Nos dias letivos em que os estudantes não estiverem presentes por conta do rodízio, né, para garantir o distanciamento social, é importante que os alunos deverão obrigatoriamente assistir às aulas ofertadas no Centro de Mídias. Então, a novidade para o ano de 2021, né, é que o Centro de Mídias ele se torna obrigatório para os estudantes. E a frequência desses estudantes serão contabilizadas a partir da realização das atividades propostas no final de cada aula no Centro de Mídias. E o aluno, quando em atividades escolares não presenciais, podem, né, e devem interagir com seus professores no próprio aplicativo do Centro de Mídias. O Centro de Mídias foi reformulado, novas funções dele foram acrescidas para que pudesse, então, ter esse momento maior de interação dos professores com os alunos do Centro de Mídias. Então, para esse planejamento, é importante nós termos acesso às aulas, né, que foram dadas ou serão dadas no Centro de Mídias. Então, nós temos aqui o repositório, que nós colocamos aqui tanto o link do acesso do aplicativo pelo Centro de Mídias, né, no app, quanto no site. Então, no repositório, vocês têm acesso ali a todos os materiais do PPT utilizado nessas aulas e também os vídeos das aulas que foram realizadas pelos professores. Além disso, nós também podemos, nesse momento de planejamento, né, e devemos observar a programação do Centro de Mídias. Diferentemente do ano passado, em que o professor tinha essa obrigatoriedade de assistir às aulas do Centro de Mídias, hoje os professores estão, né, os que retornaram, estão presencialmente na escola e não conseguem assistir a todas as aulas do Centro de Mídias. Qual é a orientação? É que o professor ele precisa acompanhar essa programação do Centro de Mídias. E ele consegue fazer isso a partir do ícone de programação. Você pode escolher o período que você deseja ver essa programação, escolher o segmento, a série, o componente, e ele vai gerar ali uma janelinha, né, um ícone, exportar em Excel, que você consegue baixar ali todo o material, a programação, o dia que foi realizado ou que será realizada essas aulas. Além disso, os professores do Centro de Mídias, no canal do YouTube do Centro de Mídias, tem uma parte de programação que são vídeos bem curtos, são chamadas de 1 minuto e meio, 2 minutos, em que os professores do Centro de Mídias apresentam as aulas da próxima semana. Então, ali eles indicam a temática que serão abordadas, a habilidade que será trabalhada para que você possa, ali no seu momento de planejamento, já sugerir, né, colocar ali no seu roteiro ou no seu planejamento de aula, essa aula que será o dia, o horário que essa aula será exibida. Lembrando que as habilidades, elas são habilidades cheias, né? Elas são habilidades complexas. Então, em uma aula, nós não conseguimos desenvolver a habilidade na sua totalidade. E as aulas do Centro de Mídias também têm essa característica, elas são
um recorte dessas habilidades essenciais. Então, cabe a você, professor, aprofundar, retomar essa habilidade que está sendo desenvolvida ali pelo professor, tá bom? Então, falando um pouquinho desse centro de mídias e as funcionalidades, o PCNP Fábio, PCNP de Tecnologia, trouxe para a gente, ele gravou especialmente para esse ATPC, um vídeo de 30 minutos explicando todas essas funcionalidades e acesso ao centro de mídias. Então, nós vamos deixar aqui o link do canal para que vocês possam assistir depois, tirar as suas dúvidas quanto a essas novas funcionalidades do centro de mídias, inclusive como acessar ali o relatório das atividades que os alunos realizam, né? Nesse primeiro momento, lembrando que as atividades vocês terão acesso a se o aluno respondeu ou não essas atividades e fazer um movimento de engajamento, de busca ativa, para que os alunos realizem as atividades não presencialmente. Mas nesse momento vocês não têm acesso a respostas dos alunos, e sim se eles responderam ou não, porque a frequência deles está se eles assistiram às aulas do centro de mídias e não na questão dessa compreensão. Então, cabendo a vocês, então, no roteiro de vocês, no plano de aulas, verificar, né, se essa aprendizagem ela foi consolidada ou não com os nossos estudantes. Então, nós trouxemos aqui um resumo, né, que vocês podem utilizar as aulas do Centro de Mídias como uma ferramenta de modelo híbrido, de aula invertida. Então, nós no ano passado também tivemos muitas aulas no Centro de Mídias. Vocês podem indicar links, né, se for no modelo híbrido, em que o aluno tem acesso a essa tecnologia digital, como fonte de pesquisa para os estudantes. Vocês podem também, a partir do repositório, acompanhar o repositório e a programação, as habilidades que são desenvolvidas. Podem mapear as potencialidades e as dificuldades dos estudantes em relação às habilidades, trabalhar presencialmente ou remotamente com os estudantes em sincronia com as habilidades e as aulas do Centro de Mídias, levando em consideração as especificidades da sua turma, orientar os estudantes para que eles acessem os canais de transmissão e realizem essas atividades propostas. Então, nesse sentido, aqui nós trouxemos, né? Bom, se eu vou pensar nesse meu planejamento, eu vou trabalhar uma determinada habilidade ali que está considerada como essencial. E se essa aula já foi dada no centro de mídias, essa habilidade já foi trabalhada lá, o que eu posso fazer? Eu posso pensar no momento de uma roda de conversa para identificar as fragilidades, as dúvidas dos estudantes, para que eu possa ter, então, um momento de retomada e aprofundamento dessa habilidade. E se essa aula ainda, se essa habilidade ainda não foi trabalhada no centro de mídias, eu preciso esperar para que essa habilidade seja abordada lá para depois eu fazer esse feedback com meus estudantes? Não, eu posso iniciar essa habilidade em sintonia com o centro de mídias. Então, eu sei que na semana que vem o centro de mídias vai estar começando a contemplar essa habilidade. Então, eu já inicio essa habilidade com meus estudantes, ou presencialmente, ou no meu roteiro de estudos, e eu já faço a indicação no meu roteiro que eles também vão se aprofundar e ver mais aspectos nessa aula do Centro de Mídias. Então, como então pensar na elaboração desse meu plano de aula e desse roteiro? Então, no início da nossa reunião de hoje, nós trouxemos que o plano de ensino, ele é esse planejamento mais global, mais macro, né, em que nós olhamos assim, fizemos um planejamento do ano todo, então um planejamento mais macro, e esse plano de aula mais pontual. Nós trouxemos aqui o link do Drive, que é a sugestão do plano de aula que a SEDUC disponibilizou, com os dados de identificação, temporalidade, objetivo de aprendizagem, metodologia, recurso e acompanhamento e avaliação da aprendizagem. Quando nós pensamos em roteiro de estudos, né? Então, o roteiro é para aquele aluno que não está presencialmente, ele precisa desenvolver isso com autonomia, né? Ele precisa desenvolver sozinho ali de forma autônoma. Então,
ele precisa, nesse roteiro, ter a identificação, então o nome do professor, o componente, a turma. Ele precisa trazer a temporalidade, quer dizer, o número de aulas previstas, o período de realização desse roteiro, quanto tempo meu aluno vai ter para desenvolver as atividades propostas ali. Os objetivos de aprendizagem, quer dizer, quais são os meus objetivos dessa aula, as competências e habilidades serão trabalhadas, os objetos de conhecimento ou conteúdos, a metodologia que eu vou estar utilizando, o recurso que será necessário e ao acompanhamento e avaliação da aprendizagem. Lembrando que é importante, em todo o nosso roteiro, ter um instrumento ali, aquela sistematização, a finalização de verificação da aprendizagem, né, com a entrega de atividades físicas ou na plataforma que vocês escolherem, da escola de vocês. Então, nesse sentido, nós retomamos aqui que o roteiro ele precisa ser elaborado de forma intencional e planejada, para que ele tenha, então, o aluno consiga desenvolver esse engajamento e autonomia. Então, ele precisa ter uma linguagem clara e direta, ele precisa ser motivador, então ele precisa, né, gerar essa motivação, ele precisa ter a orientação bem clara dos procedimentos, quer dizer, o passo a passo que o meu estudante vai precisar estar desenvolvendo. Eu preciso, além de tudo isso, contribuir, né, ao longo desse roteiro, que ele sistematize o seu estudo e consolide os objetivos de aprendizagem propostos. Isso pensando aqui no panorama que nós temos esse ano. Nós temos um contexto presencial, um contexto remoto e o contexto do ensino híbrido, que é esse presencial e o remoto mediado por tecnologia. Bom, mas aqui a ideia não é que vocês preparem 3 modelos de aula diferentes, não é isso. O plano de aula aqui de vocês, o planejamento, ele precisa ser adaptado às realidades e contextos. Então, eu planejo a minha aula, planejo como é que eu vou executar isso numa forma, por exemplo, presencial, e trago esse roteiro para o ensino híbrido, por exemplo, que é um aluno que tem esse acesso à tecnologia. Então, eu posso ali indicar um link do vídeo, eu posso indicar, por exemplo, um vídeo do conteúdo integrado, que são aulas, né, mais curtas do Centro de Mídias, que estão também disponíveis no site do Centro de Mídias, para que ele consolide esse conhecimento. Mas e o aluno que não tem acesso à tecnologia e só está assistindo às aulas no Centro de Mídias pela TV, por exemplo, né? Então, eu preciso entregar ali um roteiro impresso. E esse roteiro, ele precisa ser, então, aquele passo a passo, a roteirização da minha atividade. Eu preciso ter mais, assim, né, mais o zelo de instruir melhor para que meu aluno consiga desenvolver essas atividades lá em casa sozinho, né, remotamente, sem esse apoio do professor. Lembrando que, nesse caso aqui, nós temos, então, 3 contextos, né, para se trabalhar, mas lembrando que o planejamento, ele é único, tá bom? Então, como exemplo, eu fiz aqui um modelo de gestão do tempo para vocês olharem, né? É uma modelização, né? Um exemplo, em que eu trouxe lá aquele mesmo início da nossa discussão. Então, é uma sala da primeira série do ensino médio de geografia, em que eu tenho 19 aulas previstas. Então, a primeira coisa ali no meu planejamento é a identificação, né, desse meu planejamento, quem é o componente, quem é o professor, o ano, série, e as aulas que eu tenho para se desenvolver e fazer a gestão desse meu currículo da primeira série do ensino médio, lembrando que nós temos ali 4 habilidades essenciais para serem desenvolvidas nesse primeiro bimestre. E habilidades novas, né, de um novo currículo e tudo mais. Então, nesse sentido, eu trouxe aqui a primeira semana de fevereiro, é uma semana de acolhimento, né? Nós tivemos uma semana de acolhimento na escola. No Centro de Mídia também tivemos um momento ali de acolhimento desses estudantes, trazendo as funcionalidades do Centro de Mídias, com a equipe do Conviva, trazendo toda a questão socioemocional e de acolhimento desses estudantes. Então, para essa semana, né, eu coloquei aqui, além disso,
um trabalho, pensando uma atividade quebra-gelo para os meus estudantes, que tem como objetivo o desenvolvimento de duas competências duas macrocompetências socioemocionais, que eu escolhi a amabilidade, a competência empatia, respeito e confiança, e a macrocompetência abertura ao novo, que é a imaginação criativa e interesse artístico, que são as habilidades ali, as competências que eu conseguiria desenvolver com essa dinâmica quebra-gelo que eu planejei para essa semana. Então, coloquei os recursos que presencialmente eu precisaria ali de um data show ou ter uma TV para projetar essa minha aula, né, o vídeo escolhido, enfim, para desenvolver com meus estudantes. No ensino híbrido, né, eu coloquei aqui o Google Classroom, que é uma ferramenta que a maioria das escolas estão aderindo, e no contexto remoto, a impressão, né, uma roteirização de uma atividade que também possibilitasse, então, esse acolhimento dos estudantes, tá bom? E coloquei aqui a atividade avaliativa, né, trabalhando ali essa observação e engajamento dos estudantes, as anotações realizadas. No ensino híbrido, eu pensei ali num Forms, né, alguma atividade devolutiva que eles postassem, e no ensino remoto, as anotações do diário de bordo desse meu estudante. A segunda semana, eu pensei numa atividade diagnóstica uma atividade para desenvolver uma retomada dos meus estudantes. Então, eu trouxe aqui elencado, né, articulado com a aula do Centro de Mídias. Aqui, olhando a habilidade, olhando a atividade lá do currículo em ação da primeira série, eu observei a atividade em que eu precisaria pensar o que o meu aluno já teria de conhecimento e precisaria de ter os pré-requisitos, além de conhecimentos iniciais. Então, eu preparei ali uma atividade diagnóstica. E o Centro de Mídias também está ali naquele momento, trabalhando uma retomada em cima da habilidade EF09GE15. Então, vocês vejam, é um momento ali de retomada e de diagnóstico dos meus estudantes. Depois eu trouxe para vocês o exemplo aqui, de 22 a 26 do 2, que é, então, ali já a execução propriamente dita do currículo paulista do ensino médio, com apoio do currículo em ação. Então, eu trouxe aqui um exemplo de que no dia 22 a 26, né, olhando lá a programação do Centro de Mídias, nós observamos que naquela semana nós não tivemos aula de geografia no Centro de Mídias, né? Então, eu coloquei para vocês ali prejudicado, o aluno não teve um momento de orientação de estudos no Centro de Mídias. Então, quer dizer que eu não poderia começar? Não, eu posso começar. Então, eu inicio essa formação, esse trabalho com essa habilidade, e depois, na semana seguinte, o meu aluno também vai estar desenvolvendo essa habilidade e realizando pelo Centro de Mídias essa temática que eles chamaram no Centro de Mídias como as ações antrópicas no planeta, parte 1, e semana que vem vai ter a parte 2, ainda trabalhando essa habilidade. E, por fim, né, eu não vou trazer aqui o planejamento todo do bimestre, mas as 2 últimas semanas eu coloquei aqui, chamei a atenção para vocês, que de 5 a 9 do 4 eu trouxe um momento de semana de avaliações. Por que eu trouxe isso? Porque nós sabemos que muitas das unidades escolares têm esse calendário de avaliações por uma forma de engajamento até, né, dos estudantes no bimestre, de uma maior responsabilidade enquanto a entrega das atividades, mas as avaliações elas não devem acontecer no final do todo o processo do bimestre. Então, a cada momento, em cada plano de aula, em cada roteiro, nós precisamos pensar ali já uma proposta de atividade avaliativa para que essa avaliação seja contínua, né, e formativa, e para que eu possa ir corrigindo os rumos ao longo desse momento. E a semana de 12 a 16, que é aquela semana de estudos intensivos, né, que é a SEI, que é uma semana de retomada e recuperação daquilo que ficou fragilizado. E aí eu coloquei a indicação, né, habilidade a definir de acordo com o desenvolvimento das habilidades ao longo do bimestre,
Porque eu ainda, nesse momento de planejamento, eu não sei quais serão as fragilidades. Eu preciso, né, fazer os meus roteiros, eu preciso receber o feedback, eu preciso, né, avaliar todo esse processo de aprendizagem para retomar a fragilidade da minha turma em si, porque aqui eu estou pensando num planejamento da primeira série, mas não quer dizer que a fragilidade da primeira série A seja a mesma, por exemplo, da primeira série B. Então, aqui nós trouxemos um exemplo, né, para vocês pensarem ali de como vocês podem pensar nessa gestão e esse planejamento do bimestre de vocês aí, pensando na realidade da escola, né, de vocês. Então, falamos muito hoje de ensino híbrido e para o ATPC de hoje, a PCNP Thaís também gravou um vídeo curto de 20 minutos, trazendo um pouquinho mais a explicação, né, para que vocês conheçam melhor o que é esse ensino híbrido, né, essa articulação entre a sala de aula, o online, para, né, gerar esse ensino híbrido, e como também utilizar esse ensino híbrido na elaboração dos planos de aula e do roteiro de estudo de vocês. Então, nesse sentido, nós trouxemos aqui, deixamos a indicação, eu já disponibilizei o PDF no grupo dos professores de Geografia, esse material, a partir de amanhã, também está no site do NPE, e vocês podem ter acesso ao material. E aí, agora nós chegamos a um momento de desdobramento. Nós temos mais um ATPC, né, no dia de hoje ainda, na unidade escolar de vocês, em que a proposta é que vocês discutam entre pares ali de ciências humanas de hoje, como foi, né, analisando e refletindo ali quais estratégias e instrumentos são necessários para sistematizar o planejamento considerando a especificidade da unidade escolar de vocês. Então, que agora que vocês, né, já refletiu e analisou todo esse planejamento pedagógico, né, que vocês formalizem junto com o professor coordenador de vocês qual será o prazo de entrega desse planejamento do primeiro bimestre. Aqui eu trouxe um exemplo, né, porque a gente fala estratégias e instrumentos. Eu trouxe o print para vocês do Excel, mas vocês na escola podem pensar em outras estratégias, outros instrumentos, para que vocês consigam, né, fazer essa gestão desse currículo de vocês, dessas habilidades essenciais e do tempo que vocês têm para fazer essa execução, tá bom? Então, aqui nós colocamos as referências utilizadas nos dias de hoje, todos os links, né, dos materiais, dos currículos vigentes, e nós chegamos então, e gostaríamos de lembrá-los que todo o material oficial da COPED e da SEDUC estão disponibilizados também no site do no nosso site do Núcleo Pedagógico, bit.ly/npe-taubaté. Nesse site vocês encontram todos os materiais utilizados no nosso ATPC, o vídeo, a gravação, o PPT, né, todos os materiais. Então, aqui vem os nossos contatos, o meu e-mail e o e-mail do Luciano. Nós gostaríamos de agradecer a participação desse ATPC de vocês e nos colocamos à disposição para responder a qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao tema de hoje e qualquer outra dúvida que vocês tenham. Então, nós vamos colocar no chat a avaliação, né? Tá aqui o QR Code, o link da avaliação, e eu me despeço de vocês para que a gente possa encerrar a gravação e conversar um pouquinho das dúvidas que vocês tenham. Luciano? Ô, Bia, aqui é uma pergunta do Jorge de Paula. Só um pouquinho, Luciano. Deixa eu só... Aqui tá falhando minha câmera aqui.